Vamos no livro do Apocalipse. E quem não está vindo de quarta-feira está perdendo um grande estudo, um grande ensino a respeito do Apocalipse, amado. Eu desafio vocês a estar participando de quarta-feira nos estudos do Apocalipse, porque Deus tem nos ensinado grandes coisas, revelação da palavra de Deus, né? O Senhor tem nos revelado os acontecimentos futuros, e nós, como igreja, nós precisamos estar atentos ao final de todas as coisas, não é? Então, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por amor do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens cuidado a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, amados. Amado Deus e amado Pai, louvamos o teu nome, glorificamos a ti nesta noite, Senhor. Tu és soberano sobre nós. Deus, esta igreja é do Senhor. A igreja é tua e cabe ao Senhor falar com a igreja. Aquilo que está no teu coração, ó Deus, a glória em nome de Jesus. Tu tens liberdade para falar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu tens liberdade para nos repreender, Senhor, porque queremos andar na Tua verdade, queremos fazer a Tua vontade, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para todos sempre. Amém e amém. Amados, quando nós olhamos a carta, podemos dizer que é do Senhor Jesus, a igreja de Éfeso. Nós vemos aqui o Senhor elogiando esta igreja. É uma igreja que é elogiada por Deus, mas propriamente no verso 4 e 5, o Senhor chama a atenção em algo que aquela igreja não estava agradando a Deus. Eu quero dizer que por mais perfeito, por mais que nós façamos a Deus, Deus, Ele sempre tem algo a nos corrigir. Ele sempre deseja algo de nós, algo que nós não estamos agradando a Deus. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar para a igreja. Quando fala igreja, amados, fala na junção de pessoas, fala no povo de Deus. Muitas vezes não é apenas com uma pessoa, ou não é com essas 4 paredes, é com a igreja na totalidade, com a igreja num todo. E nós vemos aqui a igreja de Éfeso, uma igreja cheia de qualidades, mas faltava alguma coisa para agradar o coração de Deus.
E o que nós queremos como igreja é agradar o coração de Deus. Queremos estar no centro da vontade de Deus. Queremos fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor, amados. Se a igreja não for para glorificar o nome do Senhor, não tem sentido a existência da igreja. Não é? E o que o Senhor fala aqui: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Vemos Deus chamando-nos a um arrependimento. Vemos Deus chamando-nos de volta a Ele, para a sua palavra, para o verdadeiro sentido da igreja. E quando Deus fala que volte às primeiras obras, volta ao primeiro amor, quais será que são as primeiras obras que nós como igreja, nós deixamos para trás? O que é que nós temos esquecido? O que nós temos deixado de lado como igreja? O que não estamos fazendo? Nós continuamos pregando a palavra de Deus, nós continuamos entregando cestas básicas, nós continuamos orando pelos enfermos, nós continuamos cantando, nós continuamos adorando. O que será que falta para a nossa igreja? Quais são as primeiras obras que nós deixamos para trás? O que deixamos de fazer? Será que nós nos lembramos do momento a qual nós nos convertemos? Sabe, amados, quando nós olhamos na história, quando nós olhamos a história da palavra de Deus, e parece que tudo isso vem se repetindo e nós não aprendemos. Nós deparamos a cada dia com os mesmos problemas que nós vimos lá atrás, desde a formação de Adão e Eva, desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Noé. Nós vemos as mesmas coisas se repetindo e nós não tomamos conhecimento. Nós vemos Deus sempre chamando o homem de volta, Deus sempre dando oportunidade. E aqui ele fala: volta, arrependa-te, senão moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. E é o que estamos vendo nesse tempo. Estamos vendo tantas lâmpadas se apagando. Estamos vendo tantas pessoas se desviando. Estamos vendo tantas pessoas abandonando a fé. É por isso que as pessoas abandonam a fé, porque elas esquecem do primeiro amor. Elas esquecem do seu chamado, do seu objetivo. Quando nós vemos na história, Deus, quando Ele formou Adão, Adão era um homem perfeito. Adão foi formado à imagem e à semelhança de Deus. Adão era um homem, vamos dizer, corpo e alma, um homem parecido com Deus. A sua alma era uma alma pura, uma alma sarada. Adão, ele não tinha mágoas. Adão não era revoltado. Adão não tinha ódio no seu coração. Adão era um homem que tinha, na verdade, o coração de Deus. Até o momento em que ele caiu em pecado. Até o momento em que ele perdeu a comunhão com Deus. Quando olhamos também, olhamos para a família de Adão. Adão teve oportunidade, não é que ele teve oportunidade, ele estava no melhor lugar, no lugar aonde ele deveria estar para sempre, mas saiu de lá por quê? Porque ele errou, porque pisou na bola, porque desobedeceu, porque talvez esqueceu do primeiro amor, porque deixou de lado aquilo que era importante na vida dele. Da mesma forma, nós não podemos deixar as coisas que são de suma importância na nossa vida como cristã. Tem coisas que nós não podemos perder. Podemos deixar de fazer muitas coisas na nossa vida cristã, mas tem coisas que são essenciais na nossa vida. E aí nós vamos nos perdendo. Quando olhamos para os filhos de Adão, o que aconteceram com os filhos de Adão?
talvez esqueceram da palavra de Deus, talvez esqueceram daquilo que Adão foi ensinado por Deus. Quando olhamos Noé, depois de Adão foi um homem que achou graça diante de Deus, talvez um homem bom, um homem reto, um homem que agradava a Deus. Olhamos, vemos Deus usando Noé para salvar todo mundo. Embora a salvação foi oferecida, as pessoas rejeitaram, mas foi salva Noé e toda a sua família. Mas o que é que nós nos lembramos dos filhos de Noé? Aonde estão os filhos de Noé na Bíblia, amados? Não temos notícias dos filhos de Noé. Aí nós olhamos os filhos de Noé fracassando, aí Deus chama um outro homem, Deus chama também Abraão agora. E Deus faz promessas para Abraão. Deus fala: Abraão, eu chamei 2 homens, já chamei outros homens, mas esses homens, eles fracassaram no meu propósito, naquilo que eu queria para a humanidade. Amados, quando Deus nos chama, Ele não está pensando apenas em nós, Ele está pensando na humanidade. A verdade é que Ele quer que nós sejamos instrumento do bem. Deus quer que nós sejamos instrumento para alcançar outras vidas, para transformarmos outras vidas. Quando Deus falou, Quando Deus falou com Abraão: Abraão, você vai ser bênção, a sua descendência vai ser bênção. Abraão, ele foi bênção. Abraão tornou-se um homem abençoador. Os filhos de Abraão tentaram ser bênção, mas aonde estão os netos de Abraão? O que aconteceu com os netos de Abraão, os bisnetos de Abraão? E assim, amados, tem acontecido no seio da igreja. Quando nós, quem é filho de crente, você lembra do teu pai como crente, você lembra dos seus avós como crente. Se você se comparar com o seu pai, se você se comparar com os seus avós, como é que você pode medir isto? Qual é a tua espiritualidade com relação aos seus avós? Qual é a tua espiritualidade relacionada com as dos seus pais? E parece, amados, que as coisas, se Deus não chama, se Deus não trata de uma forma severa, parece que as pessoas vão se perdendo, as pessoas vão se misturando, e o povo de Deus parece que vai se acabando, vai se contaminando, vai tornando até pior do que as outras pessoas do mundo. Então Deus chama Abraão e Ele fala: Abraão, você vai dar continuidade à obra de redenção da humanidade. Abraão, você vai ser o meu instrumento. E quando nós olhamos lá, você vem comigo em Gênesis, no capítulo de número 12. Quando Deus, no capítulo 12, Ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus estava falando para Abraão: Abraão, deixa a sua família, porque aí não dá para mim te usar, Abraão. Você está no meio de um povo corrompido, você está no meio de um povo idólatra. Você tem que sair daí, porque a partir de você, eu quero consertar o homem, eu quero consertar o mundo, Abraão, através da tua vida. Através da tua vida, eu vou formar uma grande nação. Através da tua vida, eu vou formar um povo diferente. E é isso que Deus fala com a igreja, amados. Quando Deus nos salva, quando Ele nos chama, Ele fala: olha, Antônio, a partir de você, eu quero restaurar a tua família, eu quero restaurar a tua casa, eu quero fazer uma família diferente do que foi a dos seus pais, dos seus avós, que eram idólatras, que eram alcoólatras, que eram ladrões. Eu quero mudar o destino da tua família. É isso que Deus estava falando com Abraão. E Deus, quando Ele nos salva, quando Ele nos chama, é a mesma coisa que Ele fala para nós. Eu quero mudar a história da tua casa.
Eu quero mudar a história da tua família. A tua família, eu vou te abençoar. A partir de você, a tua família vai ser bênção. Os teus descendentes vão ser bênção. Os seus filhos vão ser bênção. Os seus netos vão ser bênção. O seu bisneto vai ser bênção. E aonde está esta bênção na nossa casa? Aonde está a bênção do teu pai, que foi chamado para ser bênção? Aonde que está a bênção na tua vida, do teu avô, que foi chamado para ser bênção, e você ser abençoado? Aonde está a bênção? Aonde se perdeu a bênção, amado? É nesse ponto que eu quero chegar nesta noite. Por que é que nós perdemos a bênção patriarcal? Nós vemos os descendentes de Abraão perdendo a bênção patriarcal. Vemos os descendentes de Noé perdendo a bênção patriarcal. Os descendentes de Adão perdendo a bênção de Adão. Aliás, na verdade, herdando a maldição de Adão. Querido, isso tem sido uma realidade, você acredita ou não, mas a bênção é para acompanhar, e da mesma forma, a maldição acompanha também a tua geração, a tua família, se você não tomar uma posição diante de Deus. Quantas pessoas que carregam maldição nas suas vidas, porque ainda não receberam um chamado como o de Abraão, porque ainda não ousaram a mudar a sua vida, e não apenas mudar no momento que são chamados, mas continuar uma mudança, dia após dia, renovação após dia, consagração após dias, meus amados. Eu convido você para analisar a história de muitas famílias. A história de muitas famílias. Se seu pai era um homem abençoado, se seu pai era um homem de Deus, você tem que ser abençoado, você tem que ser um homem de Deus, você tem que honrar a herança que o seu pai deixou para você, a bênção de Deus. Este era o propósito de Deus na vida de Abraão, que Abraão fosse bênção, que os filhos fossem bênção, que os netos fossem bênção. Abraão, você vai dar continuidade à obra da restauração, você vai ser o meu instrumento, mas você tem que deixar a tua casa, você tem que deixar a tua família, você tem que deixar este povo, porque eu tenho que começar por um homem, porque aí não vou conseguir mudar nada, porque talvez aí não tem mais jeito. Deixe a sua família, deixe esses idólatras. Seu pai é um construtor de ídolos, e disso eu não gosto, isto eu não aceito. E na caminhada de Abraão, na vida de Abraão, nós observamos que Abraão, ele fazia algo de importante, ele ia fazendo algo que agradava a Deus, ele estava dentro da vontade de Deus, ele estava no plano de Deus. Mas a partir do momento que ele saiu fora do caminho, que ele saiu fora do plano de Deus, nós vemos na vida deste homem, que a vida dele começou a piorar, começou a dar tudo errado na vida dele. Quando olhamos em Gênesis no capítulo 12 do chamado, olhamos no verso de número 7, acompanha comigo. Logo apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência, eu vou dar esta terra, Abraão. Eu vou dar à tua descendência, olha, promessa para a família de Abraão. Deus tinha prometido uma terra aos filhos de Abraão. Deus tinha prometido bênção aos filhos de Abraão. E qual foi a atitude de Abraão? A palavra de Deus diz que ali edificou Abraão um altar ao Senhor, porque o Senhor lhe havia aparecido. Ele edificou um altar ao Senhor, porque o Senhor o havia aparecido. Quando a Bíblia fala em altar, a Bíblia fala em devoção, a Bíblia fala em adoração, a Bíblia fala em santidade, a Bíblia fala em compromisso, a Bíblia fala em honra a Deus, em adorar a Deus, em glorificar o nome de Deus.
No altar nós glorificamos o nome de Deus. No altar nós entramos em santidade. No altar nós adoramos a Deus. O Senhor lhe apareceu e ali ele edificou um altar ao Senhor e ali ele adorou o nome do Senhor. Olha o verso de número 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, ele armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali ele edificou um altar ao Senhor e ali ele invocou o nome do Senhor. No altar nós invocamos o nome do Senhor. No altar nós falamos com Deus. No altar nós temos intimidade com o Senhor que nos chamou. Eu creio que você já sabe aonde eu quero chegar nesta noite, meus amados. Abraão, ele vivia aos pés do Senhor, em obediência, em adoração, falando com Deus, invocando o nome do Senhor, tendo intimidade com o Senhor, e tudo ia bem na vida de Abraão, tudo dava certo na vida de Abraão. Abraão era feliz com a sua família, Abraão tinha a graça de Deus, Abraão tinha a misericórdia de Deus. A tenda dizia que ele era um peregrino naquela terra, que ele não estava por ali, mas ele passava por aquela terra. O altar seria o lugar da comunhão, seria o lugar da oração, seria o lugar da comunicação com Deus. Abraão, ele tinha intimidade com Deus no altar que estava dentro da tenda. Aonde está a nossa tenda? Aonde tem estado o nosso altar? Como que nós reivindicamos a bênção de Deus? Como que nós reivindicamos as promessas de Deus? Eu pergunto para você, querido, você que reivindica, você que pede, você que precisa de algo de Deus, você que as coisas não andam muito bem na sua vida. Eu quero perguntar para você nesta noite, aonde você tem armado a sua tenda? Aonde você tem edificado o seu altar? Aí então nós vemos a situação da igreja, nós vemos aonde está o amor, aonde é que nós perdemos o nosso primeiro amor. O que é que nós como igreja, nós deixamos de fazer? Quando nós olhamos a palavra de Deus, o altar, ele está em todo o Antigo Testamento. O altar, ele faz parte do Novo Testamento. Quer dizer que a nossa vida tem que ser pautada no altar. A nossa vida como cristã, ela tem que ser pautada no altar. A palavra de Deus diz que nós somos tabernáculo do Senhor. Nós somos morada de Deus. Os nossos corpos são templo do Espírito Santo de Deus. É o que a Bíblia diz para nós como igreja. Se nós verdadeiramente fôssemos o templo do Espírito Santo, amados, eu tenho certeza, eu tenho convicção que tudo iria bem na nossa vida. Tudo teria que dar certo na nossa vida. O altar dizia a Abraão que tudo em sua vida dependia do Senhor e Deus era o tudo na sua vida. Será que nós como igreja hoje, como pessoas, no tempo em que nós estamos vivendo, será que nós, amados, quantos que menosprezam a dependência de Deus, quantos que dizem, eu não preciso, eu não dependo de Deus, eu tenho a minha capacidade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. E esquecem que na verdade nós somos dependentes de Deus. Deus era o tudo que Abraão tinha. Nada importava na vida de Abraão. Para ele o que importava era Deus. Era a presença de Deus. Quanto que a presença de Deus, quanto que Deus é importante na nossa vida, igreja.
Quanto que nós dependemos de Deus, quanto que nós precisamos de Deus. O que Deus tem sido para nós nesse tempo. Deus talvez tenha estado tão longe de nós, Deus tem estado tão distante de nós, que nós não sabemos mais a última vez que Ele falou conosco, a última vez que o vemos. Nós perdemos de vista, não sabemos mais quem é Deus na nossa vida. Abraão no altar ele dizia, a minha fé, ela encontra consistência em Deus. É nele que eu fortaleço a minha fé. A minha família é construída em Deus. A minha família está sobre os cuidados de Deus. A minha família está segura em Deus. A minha esperança, o meu viver, ele está pautado em Deus. O meu viver é motivado em Deus. É para Ele que eu vivo, é para Ele que eu existo. É para Ele que eu faço, tudo que eu faço é para Ele. Aonde está o nosso compromisso, a nossa devoção a Deus, o que Ele tem sido para nós? O altar, ele tem que dizer para nós, ele representa para nós que a nossa vida, ela está à disposição do Senhor. O altar, ele tem que mostrar para nós que somos dependentes dEle, eu sou dEle e Ele é meu. Não existe nada que nos separe, não existe coisa maior do que Deus na nossa vida. Não existe coisa melhor na nossa vida do que Deus. Não é muitas vezes a minha família, não é os meus bens, nada pode ser melhor do que Deus na nossa vida. Não sei quantas vezes Abraão ele frequentava o altar por dia. Não sei quantas vezes Abraão ele ia à tenda ao dia. Sabe, amado, altar fala de sacrifício, altar fala de revelação, altar fala de devoção, altar fala de louvor, fala de adoração. No altar nós temos intimidades com Deus, somos íntimos dEle, é no altar que nós somos íntimos dEle, não é em qualquer lugar que nós temos intimidade com Ele. Só vamos ter intimidade com Ele no altar da nossa vida. Eu vejo aqui na palavra de Deus que no altar Abraão se oferecia ao Senhor. E no altar Abraão ele era consumido em holocausto pelo Senhor. Quando que somos consumidos por Deus em holocausto? Quando que nos oferecemos a Deus? Quando que colocamos a nossa vida como sacrifício vivo diante de Deus? Olhamos para nós, olhamos para a igreja. Onde está o altar? Onde está a nossa tenda? Quem sabe a tenda de muitos crentes? Quem sabe a tenda de muita igreja? De muitas igrejas, não estou falando de você, estou falando da igreja, porque toda a igreja geme nesse tempo a falta da presença de Deus. Sabe por quê que Deus não tem estado presente? Sabe por que Deus tem se ausentado dos cultos da igreja? Sabe aonde está a tenda das igrejas, das pessoas? A tenda das igrejas tornou-se a sala de televisão, a sala de lazer, onde as pessoas passam ali, na tenda, na sala de televisão, quantas horas passam ali, e ali formaram o seu altar, e sabe o que tem no altar, na tenda que é a sala de televisão? Tem uma tela de 50, de 60 polegadas, e ali está montado o altar na vida da pessoa. O altar que devia ser para o Senhor. O altar que devia ser do Senhor. E as pessoas estão ali, naquele altar, na sala. A tenda virou, a sala de televisão virou a tenda.
E no altar, aonde devia estar a nossa vida, ali tem uma tela de 50 polegadas. E ali diante daqueles programas, diante daquelas coisas que passam ali, horríveis, daquelas piadas que se contam ali, eu quero perguntar, aonde que está a presença de Deus ali? E aí nós saímos da nossa casa e nós desligamos a nossa televisão na hora que vai começar o Faustão, e não vemos a hora para chegar e ver isso, para ver aquilo, ver não sei o quê, e nós deixamos lá, olha, daqui a pouco eu volto para a minha tenda, daqui a pouco eu volto para o meu altar. Quantas horas nós passamos, irmãos? Quantas horas a igreja tem passado no altar da televisão, na tenda da sala de televisão? Quantas horas nós temos ficado lá? Quantas horas nós temos assistido? Quantas horas nós passamos com este bendito celular nas nossas mãos? Quantas horas nós estamos ali, e até mesmo dentro da igreja, pessoas estão com os seus aparelhos de celular, o seu Facebook ali, a sua rede, a bendita rede social, se comunicando com tantas pessoas em todos os lugares do mundo. Será que você está atraindo a presença de Deus no altar que está em suas mãos agora? Meu amado, aonde está a presença de Deus? Aí nós clamamos pela presença de Deus. Como é que Deus pode se manifestar aqui, aonde nós, por meia hora, nós cantamos, por meia hora nós achamos que vamos atrair a presença de Deus, se o nosso coração já vem de casa cheio de pornografia, já vem de casa cheio daqueles palavrões do Faustão, cheio daqueles noticiários ruins? Aonde Deus vai se manifestar na nossa vida? Aonde está o altar da nossa vida? Aonde está o altar de Abraão? Olhamos para nós, queridos. Se existe uma coisa da qual nós precisamos cuidar na nossa vida, é o altar. A quem é que nós estamos prestando cultos? A quem é que nós estamos gastando o nosso tempo? Com que é que nós estamos, na verdade, investindo o nosso tempo? Aonde está Deus na nossa vida? Aonde é, quando é que nós invocamos a presença de Deus nas nossas vidas como igreja? Qual é a distância da igreja e Deus no tempo em que nós estamos vivendo? O altar, ele merece zelo. O altar, ele precisa de vigilância. O altar, ele precisa de sacrifício. Não podemos deixar o fogo se apagar no nosso altar. E o fogo, ele se mantém com oração, com dedicação, com adoração, com louvor, com meditação na palavra de Deus. O nosso altar, ele só se manterá aceso se nós invocarmos, estivermos ali, invocando a presença de Deus, se Deus estiver sendo prioridade na nossa vida. O nosso corpo, amados, tem que ser o santuário, o nosso coração, o altar do Senhor, ele tem que estar em nós. A nossa vida tem que estar voltada para Deus. A nossa vida temos que estar ali em oferta, em sacrifício vivo ao Senhor. Pastor, mas eu não posso fazer mais nada. Você pode, amados, mas não pode descuidar do altar. Você não pode se descuidar da tua vida espiritual, porque o altar precisa de zelo, porque o altar precisa de fogo. E nós, quando observamos aqui a vida de Abraão, amados, nós olhamos aqui que tudo ia bem com a vida de Abraão enquanto ele vivia no altar.
Enquanto ele buscava a tenda para adorar, para ter intimidade com Deus, tudo estava bem na vida dele. A família dele estava bem, ele era uma bênção, a família era abençoada. Mas como na nossa vida, Abraão, um dia, ele se descuidou do altar. Abraão, enquanto ele estava no altar, enquanto ele frequentava a tenda, ele tinha lutas, mas ele tinha vitória. Assim é a vida do crente, amados. Na nossa vida cristã, nós passamos por lutas, nós passamos por problemas, mas nós temos vitória nas lutas. Nós passamos pelas lutas. Nós vencemos o mal. Deus, Ele está conosco na nossa batalha. Assim era com Abraão. O cristão, o crente que não tem vitória, é porque ele não tem uma vida devocionada no altar do Senhor. É por isso que ele não consegue melhorar a sua vida, porque está faltando fogo no altar. Mas nós olhamos aqui na vida de Abraão. Ele se descuidou, ele deixou de cuidar do altar. Talvez ele achou que tudo ia muito bem na vida dele. Talvez ele tenha falado: eu não preciso mais de Deus, a minha vida está resolvida. E o que nós vemos também no seio da igreja, quantas pessoas que quando tudo vai mal, procuram a Deus, e Deus resolve os seus problemas, e de repente, eu não preciso mais de Deus. Não preciso mais ir na igreja. Eu não dependo mais do altar, como se tudo estivesse resolvido na vida dele, como que se não fosse mais ter nenhum problema na vida dele, amados. Nós temos que entender, a palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Quer dizer que se nós temos um mal hoje, amanhã nós vamos ter outra batalha, teremos outra dificuldade amanhã. E nós só vamos vencer a batalha de amanhã, o mal de amanhã, se nós estivermos em dia, se nós estivermos frequentando a tenda, se o nosso altar houver fogo, se nós estivermos com o nosso altar sendo cuidado. Olha a vida de Abraão, começou a dar tudo errado na vida dele. Quando nós olhamos a história, logo no capítulo 10, aliás, no verso 10 do verso 12, Abraão, houve fome naquela terra, e onde foi Abraão? Ele foi para o Egito, ele foi a um lugar aonde ele não deveria ter ido. Talvez ele deixou a intimidade com Deus, ele deixou de ouvir Deus, ele não perguntou a Deus o que fazer naquele momento. Talvez faltou fé na vida de Abraão, e houve fome na terra que ele estava. Ele não falou com Deus, ele olhou para o Egito, lá tem alimento, lá está tudo bem, é um país próspero, eu vou descer lá, porque lá eu vou saciar a minha fome. Quantos dentro da igreja, amados? Quantos que não têm paciência, perdem a fé e vão buscar ajuda no mundo lá fora? Quantos que acham que dentro da igreja não está bem? Olha, fulano de tal, ele está prosperando, ele não é crente, tudo vai bem na vida dele. Os prazeres do mundo, os manjares do mundo, parece que nos atrai. Mas ele nos atrai quando nós deixamos o altar. O mundo nos atrai quando nós deixamos de frequentar a tenda, quando nós deixamos a tenda de lado, quando nós fugimos do altar. Aí as coisas do mundo, elas crescem aos nossos olhos. Quantos que têm procurado satisfazer a sua fome, matar a sua fome lá, porque parece que dentro da igreja não está bom. Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está sendo suficiente. Houve fome, houve luta, então Abraão, ele vai para o Egito. E ali no Egito, Abraão, ele passa a sua maior humilhação, ele passa ali. Ô amado, quando olhamos para a vida de Abraão, olhamos ali que no desespero, ele fez trato ali, no mundo, com o faraó. A palavra de Deus diz aí um pouco mais adiante, que viram a mulher de Abraão.
que era formosa, que era bonita, e a mulher de Abraão chamou a atenção de Faraó, e Faraó, o rei, traz essa mulher bonita para mim, traz ela para mim. Oh, amado, o inimigo está procurando algo de interessante na tua vida, porque ele quer lhe atrair. O inimigo, ele quer você, ele está esperando uma falha tua. E vemos aqui na história que Abraão, com medo de ser morto, por causa da mulher que era formosa, ele mentiu, coisa que ele não deveria fazer. Um homem de Deus, ele mentiu e ele disse: ela não é minha mulher, ela é minha prima. E Faraó, ouvindo isso, me traz ela então. E a palavra de Deus aqui, amados, traz uma coisa muito triste para nós. Traz uma coisa, olha, diz aqui que Faraó levou a mulher de Abraão para ser a sua mulher. Ali no Egito, no mundo, Abraão, ele foi ali, transformou-se num homem traído ali por culpa sua. Abraão no Egito, ele entregou sua própria mulher para Faraó. Amados, olha o que acontece quando nós saímos da presença de Deus. Você pode olhar aí, a mulher de Abraão, a mulher de um homem de Deus, ela tornou-se mulher de Faraó. E aí Faraó chama ele: mas por que você não me disse? Por que você mentiu? Por que você fez isso? Eu vou ser amaldiçoado porque eu fiz isso com você? Amado, onde está a nossa tenda? Quantas pessoas têm armado a sua tenda lá no mundo? Quantas pessoas têm se deleitado com as coisas que o mundo oferece? Quantas pessoas têm se envolvido com coisas do mundo? E depois as coisas não vão bem na sua casa, os problemas começam a acontecer. Eu imagino a vergonha de Abraão voltando para casa, amados. Eu imagino a situação daquele homem diante dos seus servos. Eu imagino a resposta que ele dava, a desculpa que ele dava para os seus servos. Mas Abraão, na verdade Abraão, ele lembrou-se do seu primeiro amor. Ele lembrou aonde ele tinha errado. E logo ali no capítulo 13, a palavra de Deus diz que saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que ele tinha. E ele fez, a palavra de Deus diz que ele era muito rico, ele possuía gado, ele possuía prata, ele possuía ouro. E ele fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera armado a sua tenda, em Betel. Até o lugar do altar que outrora ele tinha feito. E ali ele invocou o nome do Senhor. Ali ele armou a sua tenda. Ali ele restaurou o seu altar. E ali Deus pôde continuar o tratamento na vida de Abraão. Querido, quero dizer que enquanto nós estivermos no Egito, enquanto nós estivermos no mundo, enquanto nós não tivermos um compromisso verdadeiro com Deus, a nossa vida, ela sempre vai estar em altos e baixos. Deus nunca vai poder realizar a obra que Ele tem para realizar na nossa vida, enquanto nós não colocarmos a nossa vida em ordem diante de Deus. Abraão, ele se lembrou do seu erro. Ele voltou, ele armou a sua tenda, o lugar da onde ele saiu, e ali ele voltou a invocar o nome do Senhor. Quantos de nós, quantas igrejas que já não invocam mais a presença de Deus? Quantas igrejas que tanto faz a presença manifesta de Deus? Deus comparecer ao culto, ou Deus não comparecer ao culto. Parece que tudo que ocorreu com Abraão, parece que tudo que ocorreu com aqueles homens,
ainda acontece com a igreja hoje. Quando Jesus estava falando com a igreja de Éfeso, mais ou menos 40 anos, quando Cristo ditou aquela carta, depois que a igreja de Éfeso havia sido fundada. Isto quer dizer que uma geração havia se passado. E a nova geração, eles esqueceram do seu primeiro amor. Esqueceram de invocar o nome do Senhor. Esqueceram do altar. Esqueceram de adorar o nome do Senhor Jesus. O que tem acontecido com a igreja nos nossos dias? Parece que nós nos esquecemos do altar. Parece que nós nos esquecemos da adoração. Esquecemos de invocar o nome do Senhor. Quer dizer que a cada geração, uma geração havia surgido. Os filhos não estavam mais vivendo o entusiasmo dos seus pais. Os filhos não tinham mais a fé dos seus pais na igreja de Éfeso. Eu pergunto para nós, temos tido a mesma fé? Temos tido o mesmo entusiasmo que os nossos pais tiveram? Temos seguido o caminho dos nossos pais. Temos andado no caminho dos nossos avós, quando foram chamados. Será que os nossos filhos andarão no nosso caminho, ou no caminho que nós estamos andando, amados? Esta é a preocupação da igreja. Esta era a preocupação de Abacuque, porque na sua oração ele dizia: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Nós não podemos esquecer de clamar: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E eu vejo que nós estamos passando um tempo onde nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Nós vemos o momento em que nós precisamos de voltarmos ao altar. Precisamos voltar ao primeiro amor. O problema da igreja de Éfeso, uma igreja a qual o Senhor elogiou, mas faltava o primeiro amor. Estava faltando à geração nova uma devoção maior a Cristo. Qual tem sido a devoção da igreja atual, da igreja de hoje? Qual tem sido a devoção a Cristo? Qual tem sido o compromisso da igreja de hoje com o Evangelho, com o nome do Senhor, com a palavra de Deus? A igreja de Éfeso havia se tornado uma igreja farisaica, cheia de ritos, cheia de regras, mas faltava o primeiro amor naquela igreja. Eu quero chamar a atenção de você nessa noite, amado. Qual é a motivação que lhe traz à igreja? O que lhe faz vir à igreja num domingo à noite? O que faz você vir à igreja somente num domingo de Santa Ceia? Será que é para manter a tua religiosidade? Será que é para manter um rito sagrado? Será que é para manter o seu nome no rol de membros da igreja? Será que é isso que lhe faz comparecer à igreja de vez em quando? O que lhe traz à igreja? Qual é a tua motivação a estar na igreja? A igreja de Éfeso, talvez a motivação daquele povo era errada em estar frequentando a igreja. E eu posso dizer claramente que não neste lugar, mas em muitos outros lugares, a motivação para estarem à igreja, para o povo ir à igreja, tem sido motivações erradas. Tem sido motivações de interesse próprio. Os motivos que trazem as pessoas à igreja hoje, talvez seja a procura pela bênção, talvez seja a mudança da sua vida financeira, talvez seja a prosperidade, talvez seja para resolver um problema que esteja passando. E não deve ser esta a nossa motivação. A motivação deve ser a do primeiro amor. Por que é que nós chegamos a Cristo? O que é que nos trouxe a Cristo? O que é que nos torna crente?
O que é que nos tornou crente? O que é que torna as pessoas crentes hoje? Talvez as pessoas vão à igreja, se tornam crente porque houve um testemunho. Eu vou naquela igreja, eu vou naquele lugar, porque se mudou a vida, se Jesus mudou a vida daquela pessoa, se Jesus fez aquela pessoa prosperar, eu vou lá também, porque eu também quero prosperar, porque eu também quero ser curado, porque eu também quero uma casa, porque eu também preciso disso, então eu vou começar a frequentar aquela igreja. O que lhe traz neste lugar? O que faz você ir à igreja? A verdade é a motivação. Deus, Ele olha a motivação. Quantos que vêm à igreja e prestam um culto carnal a Deus? Quantos que vêm à igreja, abrem a boca para cantar, para agradar muitas vezes o dirigente de louvor, dá um glória a Deus, um aleluia, para agradar o pregador que está falando? Qual tem sido o nosso entusiasmo com a palavra de Deus? Será que tem sido da igreja dos anos de 1960, 1980, a igreja de 2000? Aonde está a igreja do tempo em que nós estamos vivendo? Sabe, meus amados, será que frequentamos as igrejas? Vamos ao culto só para dizer que somos evangélicos? Só porque queremos ser diferente? Fazemos as coisas por amor a Deus ou fazemos as coisas por benefício próprio? Será que vamos à igreja por causa de Deus ou vamos à igreja para obter benefícios próprios para a nossa vida? Eu quero dizer para você nesta noite, se você vem na igreja por causa de benefício próprio, se você vem na igreja com a intenção de ser curado, se você vem à igreja com a intenção de ficar rico, se você vem à igreja com a intenção de melhorar a sua vida financeira, eu quero dizer que você está com um propósito errado no seu coração. Isso não é amor a Deus, não é amor às coisas de Deus. Nós vamos a um culto para celebrar, para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos à igreja por causa do Senhor. Nós prestamos um culto ao Senhor. Se for por amor a Deus, a glória tem que ser para Ele. A glória tem que ser dEle. A glória não pode ser nossa. Os aplausos não podem ser para nós. Os aplausos têm que ser para Deus. Os aleluias têm que ser para Deus. Tudo tem que ser para Deus. Porque Ele é o motivo da nossa adoração. Ele tem que ser o desejo do nosso coração. Ele tem que ser o objeto de consumo para nós, amados. Tudo por Ele e nada sem Ele. Se for para nosso próprio benefício, a glória estiver sendo para nós, tudo está errado na nossa vida. Nosso culto, nossa devoção está reprovada por Deus. Ele não recebe o nosso culto. Ele não recebe a nossa adoração. Era isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Talvez eles estavam lá por religiosidade, mas eles tinham perdido o rumo do altar. Eles não sabiam onde estava o altar. Eles não sabiam o que ofereciam no altar mais. Nós temos que colocar a nossa vida no altar. Temos que oferecer a nossa vida como oferta e sacrifício vivo a Ele. O altar tem que estar dentro de nós, no nosso coração. O altar tem que estar dentro da nossa casa. E o que é que nós temos colocado? Qual é o objeto? O que é que nós temos oferecido no nosso altar? Deus vos chama nesta noite para voltar ao primeiro amor, para voltar ao propósito, para renovar o seu propósito com Ele, o porquê, a razão do seu chamado. Talvez você não sabe por que você foi chamado.
Talvez você não sabe porque você está dentro da igreja. Talvez você não sabe porque você está num culto. Eu quero dizer, você tem que vir no culto por causa de Deus, para celebrar, para prestar um culto a Ele. Ele é digno do louvor e da nossa adoração. E não importa se você toca, não importa se você prega, não importa o que você faz. O importante, não importa o que você é, o cargo que você tem na igreja. O que importa é a motivação, o que está dentro do seu coração. Amém, amados? Vamos voltar para Deus. Vamos voltar para o altar. Vamos voltar para o primeiro amor. Porque senão não adianta ter um coral bonito. Não adianta ter uma igreja bonita. Não adianta ter tudo instrumento melhor, não adianta ter som melhor, não adianta ter roupa melhor. Se não for para Deus, estamos perdendo o nosso tempo. Poderíamos estar em outros lugares. Que Deus abençoe sua vida nesta noite. É uma palavra no dia do pastor para você nesta noite. Não quero conquistar vocês, eu quero que Deus conquiste vocês. A minha função como pastor é levá-los de volta ao primeiro amor. É levar ao altar do Senhor. Que Deus abençoe você. Glorifique o nome do Senhor Jesus.